Lindo demais. Mês do lar, mês da família. E eu gostaria de trabalhar hoje com os irmãos sobre 4 palavras que são muito utilizadas, não somente em casa, não somente na família, mas também na igreja. Então, igreja e família. Desencontro. Essa não é uma palavra muito boa, não é? Desencanto. E vocês talvez digam assim: pastor Gilton, está piorando. Encontro e encanto. Desencontro, desencanto, encontro e encanto. Nosso texto é um texto bastante conhecido, mas é um texto um tanto longo. Não se assustem que não é o Salmo 119. Mas, para trabalharmos melhor, nós vamos dividir esse texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, começando com o versículo 2, nós vamos dividi-lo em algumas partes. Primeiramente, nós vamos ler os versos 2 a 7. Vamos curvar as nossas frontes em oração mais uma vez. Pai, estamos abrindo o Teu livro santo e precisamos da Tua orientação, da unção do Teu Santo Espírito para o pregador e para todos nós, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler então, 1 Samuel, capítulo 1, versos 2 a 7. Elcana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Hofni e Finéias, filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina e sua mulher e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia. Desencontros e encantos são comuns no nosso dia a dia. Acontecem em casa, na família, e acontecem muitas vezes também na igreja. Todos nós sabemos o que é isso, não é? Desencontro, 2 pessoas de lados diferentes, de lados opostos. Desencanto, decepção, desilusão. No desencontro, alguém se perde ou diverge. No desencanto, alguém perde o encanto. Como a gente diz costumeiramente, perde a graça. Essa é uma expressão que todos nós conhecemos. E perdeu a graça.
desencontro e desencanto na família. Esse é o nosso primeiro movimento. Todos nós imaginamos que deve ser uma situação muito difícil, né? Já é difícil um marido e uma mulher em casa. Imaginem um marido com duas mulheres. Uma mulher sem filhos e sua rival dando filhos ao marido, ao homem da casa, né? A limitação estava exposta, a humilhação estava estampada ali. Mesmo mais amada pelo marido, para Ana aquilo não tinha muita validade, porque o que ela queria mesmo era ter filhos, ter um filho, pelo menos um filho. É isso que ela pede ao Senhor. Para completar, pensem em alguém encrenqueiro. Todo mundo sabe o que significa encrenqueiro, né? Alguém que gosta de fazer encrenca. Era a dona Penina. Ela estava a todo momento irritando a rival. Quais são os desencontros que acontecem na nossa casa? Pensa aí comigo. Não precisa me falar. Não precisa falar para ninguém que está ao seu lado, mas pense aí. O que é que me faz me desencontrar em casa? E também o que é que faz me desencantar em casa? Desencantar em casa, desencantar no trabalho. Às vezes, lamentavelmente, alguns se desencantam até na própria igreja, mas precisam aprender o caminho do encantamento, da satisfação. Quais são os desencontros que muitas vezes vêm na família? E por que esses desencontros vêm? Vêm, por exemplo, por falta de compaixão. Por muitas vezes não pensarmos no outro, no lugar que ele ocupa, nos problemas que ele ou ela enfrenta. Vem por causa do personalismo, e lamentavelmente esse fenômeno acontece até na igreja. Ah, tem que ser assim, eu quero assim, vai ser assim, e está resolvido. Há um elemento que nos traz o encanto nessa hora de indecisões e também nas horas de decisões, a oração. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, humildemente, e pedimos a ajuda do Senhor, pedimos ao Senhor que dirija o nosso viver. Mas há também o caso da precipitação. Há até uma expressão que está se tornando comum, muito infelizmente, é a expressão bateu, levou. Isso é terrível em qualquer lugar. Primeiro, porque nós não temos que bater em ninguém, nós precisamos fazer o bem a todos, é o que a palavra de Deus nos manda. Também, ainda um outro problema é o falar demais, é o falar que irrita, é a falta de capacidade de contarmos até 10 e 20, 50, 100, quanto for necessário, antes de darmos uma palavra que machuque alguém. Esses mesmos desencontros e desencantos que surgem em casa, surgem também na casa do Senhor. Vamos prosseguir com a nossa leitura, os versos 7
e 8. Vamos repetir o verso 7 e o verso 8. Aliás, vamos ler de 8 a 17, para ganharmos tempo. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho, homem, eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará a navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. E lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Quais os desencontros que nós encontramos aqui na igreja? Quais os desencontros que muitas vezes nós trazemos de casa, buscando encontrar soluções, e parece que ao chegarmos no templo a situação complica. Desencontro e desencanto podem virar encanto quando nós nos colocamos diante do Senhor. Parece que nada dava certo para a irmã Ana. Problema em casa, com a outra mulher, a desigualdade, a humilhação de não ter um filho, e agora ela vai ao templo e a situação no templo parece que piora ainda mais. Humildade, compreensão e diálogo. Às vezes parece que essas armas, digamos assim, se tornam muito difíceis, tanto em casa quanto na igreja. Um falar precipitado foi o que aconteceu no templo. Tadinha da Ana, não é? Já estava numa situação tão difícil, está ali ajoelhada, falando com Deus,
E é como se hoje fosse o pastor da igreja. Vamos dizer, o pastor Benevando. Podia ser o pastor Marcos. Podia ser qualquer um dos pastores da equipe. Uma leitura completamente equivocada. Ana teria tudo para rebater ali, mas ela teria continuado no seu desencanto. Ela respondeu com toda brandura. Milagre do diálogo, como já falei. A acusação foi substituída pela compreensão, pelo envolvimento. Ana não deu lugar ao desencontro e firmou-se na busca do encontro para alcançar a bênção que tanto sonhava, para alcançar aquilo que seria o encanto da sua vida, ter um filho. Então, aí no verso 17, Eli fala para Ana: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Era aquele chato que parecia querer brigar, não é? Era aquele chato que pareceu chegar com 4 pedras na mão, mas agora é o líder da igreja. É alguém que está disposto, que está pronto a ajudar. Eu fico pensando assim, no lugar de Ana, como é que nós reagiríamos? Qual seria a nossa resposta? O desencanto vira encanto, se transforma em total encanto. E temos essa passagem já mencionada, que ela seguiu o seu caminho e o semblante dela já não era triste. Como você reagiria? Que resposta você daria, digamos, a um pastor que viesse batendo tão forte, não é? Como é que vai o nosso semblante? Todos nós ficamos encantados hoje com a mensagem musical, não é? Que maravilha! Mas como vamos sair daqui? Como vamos chegar às nossas casas? O que é que domina o nosso coração? Alegria ou tristeza? Realização ou frustração? Vamos continuar a nossa história aí a partir do verso 20. Obrigado. A partir do verso 20. Melhorou. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor pedi. Elcana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Elcana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo. Respondeu: e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim,
Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: Ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor me concedeu o pedido que eu lhe fiz. Por isso também o entrego ao Senhor por todos os dias que viver. Será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Desencontro e desencanto desapareceram no encanto do templo. Mais do que com o encanto do templo, mas com a mão do Senhor agindo. Já vimos que o primeiro milagre que aconteceu foi o diálogo. Aqui o encanto acontece e fica bem patente. E a pergunta seria: quando é que o encanto acontece? Quando é que o encanto alcança fundo em cada um de nós? O encanto acontece quando nós damos lugar à presença de Deus. Quando nós examinamos o nosso coração e pedimos que Deus haja. O encontro acontece quando nós cumprimos os nossos votos, porque às vezes nós oramos, fazemos promessas, Deus conhece os nossos corações e depois nós queremos negociar com Deus. Eu fico pensando que não foi fácil para Ana pedir um filho e prometer entregá-lo ao Senhor, e agora o Samuelzinho está lindo. Quantos anos? O texto não diz, só diz que ele era ainda muito pequeno, talvez entre 2 e 4 anos. E aquela mãe teria tudo para tentar negociar com o Senhor, né? Senhor, tu me deste Samuel, mas eu vou te fazer um voto agora, que quando ele crescer, ele vai ser pastor. Ou seja, ele vai ser um sacerdote, ele vai ser um juiz, ele vai te servir. Mas não era isso que ela tinha prometido. Ela havia prometido que ia entregar, ia levar o filho ao Senhor. Eu fico pensando assim, talvez no lugar de Elcana eu tivesse dito assim: ó, não seria Ana, né? Seria Esther. Vamos esperar, Deus já deu um menino, depois ele vai dar outro, depois vai dar outro. Quando a gente tiver vários, a gente leva um para o Senhor. Mas não houve isso. O marido concordou. E a mulher abriu o seu coração para levar seu único filho ao Senhor. Desencontros e desencantos desaparecem quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós cumprimos os nossos votos e quando nós nos encontramos também com o Senhor. E é interessante observarmos que agora o sacerdote é Eli quem ora por Ana. O encanto acontece quando a nossa realização vem do Senhor. Nosso último texto, capítulo 2, do primeiro livro de Samuel.
os versos 18 a 21. É a continuação da história, mas já bem mais adiante. Ana já havia levado Samuelzinho, ele já estava lá trabalhando, né? Então vamos ver o que acontece. Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano, e a levava para ele quando ia com o seu marido oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Elcana e sua mulher e dizia: que o Senhor dê a você filhos desta mulher, em lugar do filho que ela devolveu ou entregou ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Assim o Senhor abençoou Ana. Ela engravidou, teve 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Qual o fim da sua história? Qual o fim da minha história? Estamos começando o mês do lar. Como estamos vivendo nas nossas famílias? Estamos nos encontrando? Estamos nos encantando? Estamos realmente vivendo um entendimento para a honra e para a glória de Deus? Estamos cumprindo os nossos votos? Eu não sei se eu faria só milagre de Deus mesmo, né? O que Ana fez. Eu não sei que pai ou mãe teria a coragem, o despreendimento de Ana, de dizer: esse é o meu anelo. Tudo o que eu mais quis na vida, mas não me pertence. Pertence ao Senhor. Ao Senhor eu entrego, porque é o meu melhor. É algo insubstituível, mas o meu melhor vai para o Senhor. E então, Deus surpreende Ana e lhe dá todos esses filhos, né? 5 por 1. É assim que Deus age. Ele contempla cada um de nós, tanto que Ele enviou o seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados. Ele deu o que de melhor tinha para que nós pudéssemos viver encantados com a salvação que vem dele. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Que Deus nos abençoe.